Abra a Bíblia comigo. 2 Samuel 6, 12, 23. Glória a Jesus. Queria pedir que você não perdesse a atenção da mensagem. Queria pedir que todo o movimento agora fosse somente o necessário. Só os obreiros se movimentando. Você que me vê lá no ambiente da televisão, não perca a atenção da mensagem. Não preste um culto de segunda categoria por você estar aí. E eu sei que Deus vai falar aos nossos corações nesta manhã. Amém? Abriu, quem encontrou, diga eu encontrei. Diz assim, a palavra do Senhor Deus, eu faço a leitura em nome do Senhor. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Pelo que este homem era abençoado, irmão? Pelo que, irmãos? Então Davi, com grande festa, o que ele fez? Grande? Foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e quantos passos? Quantos boi? O que mais? Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando. O que ele foi fazendo? Com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria. Som de que, irmãos? Do que, irmãos? E de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. De onde que ela observava? E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. O que ela fez, irmão? Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão. O que ele deu? Um bolo de tâmaras. O que mais? Ah, irmão, fala bolo de tâmaras. Eu nem conheço, mas deve ser bom. E um bolo de uvas passas a cada homem. Bolo de que, irmão? E a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente dos escravos de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei. Perante quem que ele dançou? Perante aquele que me escolheu em um lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor. Sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até a sua morte, Mical, filha de Davi, de Saul. Jamais? Jamais? Essa é a sua Bíblia. Me dê aí alguns minutos da sua atenção. Promessa que eu vou ser objetivo. Ainda que hoje eu possa ficar até mais tarde, né? O almoço vai ficar aqui por conta nossa, mas eu vou ser objetivo ainda assim. Muito bem. Este texto aí, eu já preguei tantas vezes sobre ele. Sempre digo que não é a primeira, nem será a última. Mas esse texto conta que foi a recuperação da arca, claro, baixo a liderança do grande rei Davi, um homem que foi considerado segundo o coração de Deus. Quem conhece a história, e você, espero que você lembre, porque eu já falei sobre isso, sabe que a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Quem lembra disso? Mas quem lembra disso? Amém. O que a arca representava? Sabe também, você que já leu a história, já me viu pregar, sabe também que a arca estava fora do lugar que lhe era devido. E aconteceu aqui numa derrota imposta pelos filisteus aos povos de Israel, a arca foi tomada. E depois de uma tentativa frustrada em recuperá-la, ela foi parar aí na casa desse homem chamado Obed-edom. E o que lemos mostra a celebração, a festa pela recuperação da arca. Preste atenção, o que lemos mostra o que foi a celebração, a festa pela celebração, pela recuperação da arca. Havia muito júbilo. Quando eu estava lendo o texto, eu pensei aqui na New Life, né? E se existe uma igreja que celebra, é a nossa. Havia muito júbilo. Havia muita celebração.
Havia muita alegria, do jeito que são os nossos cultos aqui. O povo de Deus estava festejando. Afinal, irmãos, a conquista, ela tinha sido muito grande. O que representava a presença de Deus estava de volta. Era coisa, a nossa mente e o nosso contexto, a nossa cultura não consegue alcançar isso. Mas o que representava a presença de Deus estava fora. Primeiro esteve na mão dos inimigos e agora tinha voltado. Então, irmão, não tenha dúvida. Quando você entende essa questão aí, você vai entender que isso merecia uma grande festa. Eu creio que nós nos identificamos com Davi daquela época. Davi e o seu povo daquela. Claro que não se trata mais de uma arca, né, um objeto. Não se trata. Mas nós nos identificamos. E afinal, como eles, nós temos tido grandes conquistas. Grandes conquistas, irmão. Grandes conquistas. Eu mencionei algumas ontem, mas escute, não dá para mencionar todas. Que durante esses 32 anos, escute, uma coisa que Deus tem nos dado são grandes conquistas. Como eles, nós temos nos reunidos, estamos reunidos. Temos nos reunidos e estamos reunidos para uma celebração. Você está aqui para celebrar? Levanta a mão e diga: eu estou. Então, entendendo isso, eu quero falar sobre uma celebração na presença daquele que merece a glória, por todas as nossas conquistas. Merece a glória por todas as nossas conquistas. Quem merece a glória por todas as nossas conquistas? E eu queria trazer esta palavra esta noite, nesta manhã. Estou pregando para o Japão também, por isso que eu falo noite às vezes. Escute essa celebração na presença daquele que merece a glória por todas as nossas conquistas. Baseado nesse texto, essa celebração deve ser despida de vaidades. Ou seja, o que deve acontecer na nossa celebração é não haver vaidades. Nós aprendemos isso. Antes de falar para você sobre essa questão, me permita trazer uma definição desta palavra vaidade. Diz assim, o autor diz: vaidade é a valorização exagerada da aparência, das conquistas ou das qualidades pessoais. Muitas vezes acompanhado do desejo de ser admirado pelos outros. Pode se manifestar no modo de se vestir, falar, se comportar, ou até no desejo de ostentar conhecimento. Isso é o significado. Claro, eu peguei um autor, tem vários, mas eu peguei esse que me agradou. Vou repetir o que ele diz. Vaidade é a valorização exagerada da aparência, das conquistas ou das qualidades pessoais. Muitas vezes acompanhado do desejo de ser admirado pelos outros. Pode se manifestar no modo de se vestir, falar, se comportar, ou até no desejo de ostentar conhecimento. Meus amados, meus queridos irmãos, a festa da recuperação da arca foi muito grande e com muito entusiasmo. O livro de Crônicas, que também narra esse acontecimento, diz assim: todo Israel, preste atenção, todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente. Preste atenção, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, no toque de liras e de harpas. Então, nós estamos falando de uma celebração em grande estilo. Uma nação se moveu para celebrar, para comemorar, para festejar. Tudo que eles podiam fazer, eles fizeram para celebrar. Agora, preste atenção. Davi, diante daquela grande conquista, entendendo o verdadeiro sentido do que estava acontecendo, sabendo que se tratava de algo espiritual, escute, o que Davi faz? Se despe das vestes reais. Ele deixa a formalidade que era pertinente a um rei. Ele deixa os protocolos do seu cargo. Ele veste um colete sacerdotal. Ele se mistura, repita essa palavra, se mistura. Essa expressão se mistura, diga de novo, se mistura. Ele se mistura com os demais para dançar, para expressar sua alegria por aquela grande bênção. É tremido? Meus amados e meus queridos irmãos, precisamos aprender Davi. Escute isso, independente das nossas conquistas,
Você tem conquistado coisas na sua vida pessoal, irmão? Você não tem. Levanta a mão e diga: eu tenho. Independente da posição que nós possamos, ou que você possa ocupar, independente do nosso status, independente do grau de conhecimento, independente do cargo que possamos ocupar, independente do poder da nossa influência, independente do nosso poder aquisitivo, daquilo que você tem, da tua conta bancária, daquilo que você dirige, da casa que você mora, o que nós precisamos aprender é deixar nossas vaidades de lado para estar juntos com os demais. É o que nós aprendemos com Davi. Desceu do trono e foi estar com o povo. Fez isso, irmão, sem arrogância, sem ostentação, sem prepotência. Quando penso nesse texto, eu penso que Davi fez o que muitos não querem fazer, que é descer do seu pedestal, romper com a desigualdade, romper com os preconceitos. Escute, meu amado, meu querido irmão, se nós estamos falando em celebrar a presença de Deus e queremos que essa celebração seja autêntica e conte com a sua presença, uma das coisas que nós temos que aprender é se misturar. Diga comigo: se misturar. Olhe para mim, preste atenção, isso é importante na igreja. Não estou falando de uma celebração específica, estou falando da nossa vida no dia a dia. Temos que se misturar. Pode ter uma pessoa aqui rica, e graças a Deus que você é rico, diga amém por isso. E se não é, você vai ficar, diga amém, oh, aleluia. E aí, qual o problema? Como Davi, você desce e vai se misturar com aquele que é pobre. Escute, pode ter uma pessoa culta aqui no nosso meio, e graças a Deus que tem pessoas que podem e que têm um poder da mente e de aprendizado, e que são pessoas que escute, que são cultas. E aí, escute, o que tem que acontecer é você aprender que tem gente que não tem a mesma habilidade tua. E aí o que você tem que fazer, como Davi, você desce do teu pedestal e vai conviver com aquela pessoa que você considera ignorante. E aí nós podemos traçar aqui uma lista de tanta coisa. Você pode se considerar uma pessoa bonita, e aqui só tem bonito, diga amém. Levanta a mão e diga: eu sou bonito. Diga, é uma linguagem de fé, pelo menos. Se você não é, vai ficar. Escute isso. Mas aí, escute, você é bonito e você tem condições de investir naquilo que é o seu exterior. Que bom! E aí você tem que aprender a descer disso. Não, aqui não vai se misturar com o feio. Diga amém. Diga não, feio não. Mas fato é, irmão, a ideia é que você desça do seu pedestal, do seu trono, para se misturar, para estar junto com os demais. Eu amo pastorear a igreja de imigrantes, porque aqui, escute, nós somos cultura diferente, nós temos origem diferente. Eu fico vendo aqui, né, e venho para cá e falo: bom dia, irmãos, bom dia, né? E você já sabe de que eu estou falando e de onde que ele veio. Vem lá de cima, lá do Nordeste, e aí tem um que vem lá do Sul e fala: carro, porta aberta. Escute, irmão, a ideia é exatamente isso. É nós estamos debaixo do mesmo teto, oh, aleluia, celebrando o nosso Deus. Independente se você tem a sua cor é branca, se você é negro, e se você não importa, olho verde, olho escuro, ou cabelo liso, alguns sem cabelo, não é, né? E não tem o culpa por causa disso também, tem tanto implante por aí, peruca. Mas fato é que nós temos que aprender a descer da nossa vaidade, a descer do nosso pedestal e celebrar a presença de Deus juntos, se misturar para que a presença de Deus aumente no nosso meio. Aleluia. Uma vez entendido isso, escute, a nossa festa sempre contará com a presença do Deus Todo-Poderoso. Olhe para mim e preste atenção. Eu creio que uma coisa que nós precisamos aprender, e a gente tem que desenvolver e até praticar isso, aprender a abrir mão da nossa vaidade. Descer um pouquinho mais. Deus não habita onde tem arrogância. Ei, olha para mim. Não tem presença de Deus onde tem arrogância. Não tem presença de Deus aonde tem soberba.
não tem presença de Deus onde tem orgulho. Mas a presença de Deus, ela abunda onde tem humildade. Onde nós abrimos mão daquilo que é a nossa posição para estar junto com os demais. E aí o que acontece é que nós podemos sempre ter a presença de Deus nas nossas celebrações. Se você entendeu isso, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Uma celebração na presença daquele que merece a glória pelas nossas conquistas, baseado na experiência da recuperação da arca. Essa celebração deve se dar com disposição para ofertar. Repita esta palavra, ofertar. Só os homens ofertar. Só as mulheres ofertar. Perdemos. Porque as irmãs têm mais disposição de ofertar. Não, estou brincando. A celebração pela presença de Deus e Davi não foi isenta de oferta. Aliás, foi uma celebração onde abundou a oferta. Preste atenção. O texto diz que a cada 6 passos era oferecido um boi. Você pode me ajudar? Pode? Conta comigo meus passos? Pode? Traga o boi! De novo. Traga o boi! Cada 6 passos a Bíblia diz que havia uma oferta. Diz que todos eles ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. Todos ofereceram. E diz ainda que ele deu pão, bolo de tâmaras, que eu não sei o que é, eu prometo para você que vou me informar. De uvas passas, eu acho que uvas passas é aquilo que nós conhecemos, quero crer que é isso que nós temos aqui. Uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Escute, nós estamos falando de milhares de pessoas que receberam esta oferta. Muita gente estava envolvida. O que vemos foi a demonstração de um coração generoso, tanto para com Deus como para o próximo. De novo, o que vemos aí é uma demonstração de um coração generoso, tanto para com Deus como para o próximo. Meus amados e meus queridos irmãos, celebrar, todos querem. Ofertar, nem todos gostam. Celebrar, todos querem. Ofertar, nem todos gostam. Escute, mas quando você vai para a Bíblia, verá que o altar de oferta fez parte da vida de todos os grandes homens de Deus. Os patriarcas, escute, eles dão um exemplo disso. A celebração no passado vinha acompanhada de sacrifício de oferta. Os homens de Deus, no passado, eles foram mestres em ofertar. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver, a ideia não é trazer para você aqui, não é um estudo bíblico, e por isso que eu não vou mencionar, mas você sabe disso, daqueles homens do passado. A alegria pelas conquistas eram sucedidas por oferta. E aprendemos com Davi, sua celebração deve ser uma prática em nosso meio. O que nós aprendemos com Davi deve ser uma prática em nosso meio. Escute, toda vez que você se alegrar, você deve dar uma oferta para Deus. Para que não fique só na emoção. Isso é uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, a ofertar para o Senhor. Escute, generosidade fazia parte da vida desse grande homem de Deus. Ele era generoso para com Deus e ele era generoso para com as demais pessoas. A sua expressão de alegria foi além de dança e de grito. E isso deve ser uma prática no meio do povo de Deus. Nossa celebração pode e deve constar a música. Diga, é verdade, pastor. Música. Bom, não é, Suzana? Que bom. Que benção que é. Não é bom, irmãos?
Eu me lembro quando eu fazia o louvor aqui, e a gente não tinha música. A gente começou aqui, eu me lembro de uma vez que nós tivemos um problema gravíssimo. Depois um irmão, nem sei se ele está aqui, provavelmente capaz de estar por aí, não sei. Mas ele não começou a tocar violão e ele pegava um livrinho assim com a letra dos hinos, não sei como é que dá o nome. Com a cifra, obrigado, com a cifra, colocava na cadeira e ficava ali tentando, e ele tentava tocar, a gente tentava cantar, ele tentava dizer que era música, nós tentávamos dizer que era cantor, e fazia de conta, e não tinha música. Não tinha música, não tinha. E lembro da minha época de a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira... não me anime, senão eu canto aí. Tinha música, uma luta, uma dificuldade. Aí o Senhor nos abençoou. Hoje temos músico. Hoje temos músico. Amém. E músico daqueles que fazem com o coração. Diga amém para isso. Amém. Graças a Deus. Eu venho aqui na terça-feira e vejo esse povo. Chega aqui 8 horas no domingo, toda terça-feira. Eu estou no escritório e estou vendo eles ensaiar. Graças a Deus. Então escute, nós precisamos ter a música. Diga amém. Amém. A coreografia. Irmão, ainda bem que tem coisas que eu não estou envolvido. Porque coreografia para mim, já pensou? Eu não consigo bater palma e cantar porque não tenho coordenação. Aí eu fiquei vendo aqui a Sarinha e o time dela dançando. Que coisa linda! Que bom! E a coreografia não é essa aqui no púlpito, não é verdade? De vez em quando a gente levanta a mão assim comigo. Uma coreografia direita, esquerda, direita. Nossa, irmão, está todo atrapalhado. Coreografia. Que bom que tem coreografia! As expressões corporais, escute, claro, no passado, muita gente proibiu, não podia se expressar corporalmente. Eu quero que você saiba de uma coisa, não tem problema, que bom, quem gosta. As palavras, elas precisam existir na nossa adoração, no nosso culto, na nossa celebração. Claro que precisa. Por isso a minha insistência, irmão, grite glória a Jesus, grite glória a Deus, diga alguma coisa, eu sempre estou insistindo, porque as palavras fazem parte. Mas com o mesmo entusiasmo que nos expressamos de outras formas, nós temos que também ofertar ao Senhor. Porque tem gente que gosta. Aliás, Suzana, nós precisamos ver aí, né? Sabe que os nossos músicos até são, né? Claro, eles são fiel, claro que são. Quem canta aqui nessa igreja no povo certamente é fiel no que está relacionado a ofertar. Mas escute isso. Precisa ver. Nós precisamos aprender isso. Junto com a nossa celebração em constar a oferta. Claro que o dinheiro é necessário e deve fazer parte. Mas também escute, quando nós falamos em ofertar, não é só dinheiro. A nossa celebração tem que vir acompanhada, escute, de ofertar o seu tempo para o Senhor. Quanto tempo você oferta para Deus durante toda a semana, durante os seus dias? Você tem um tempo que você fala, esse tempo não é meu. Eu não vou trabalhar, eu não vou me dedicar a outra coisa, ao lazer. Esse tempo é de Deus, você oferta o teu tempo para Deus, irmão. Precisamos falar sobre ofertar os nossos dons, as nossas habilidades. O que você sabe fazer? Você sabe o que você sabe fazer? Você pode pôr ao serviço do Senhor? Pode trabalhar para Jesus naquilo que é a tua habilidade. Oferta para o Senhor aquilo que você sabe fazer. Vamos falar sobre trabalhar para Jesus, irmão. Eu sou tão grato a Deus, porque enquanto nós estamos aqui, já falei, tem gente lá atrás preparando o churrasco, preparando o almoço. Eu vi ontem as pessoas ficarem até tarde aqui, arrumando as mesas, colocando as coisas no lugar. Escute, ao serviço ao Senhor. Agora escute, não se trata só da obra da igreja, se trata também de ajudar as pessoas necessitadas. O que nós aprendemos aqui, houve oferta no que está relacionado a Deus naquela celebração, mas também Davi se preocupou com as pessoas. Ninguém vai sair daqui com as mãos vazias. Eu vou abençoar o povo, abençoa o povo. Isso é ajudar as pessoas. Quantas vezes você se levantou para ajudar as pessoas? Escute isso, irmão, é importante, porque a gente veio para esse país, claro, a maioria de nós viemos aqui para quê? Para a gente querer conquistar, e nós queremos para um outro nível no que está relacionado às nossas finanças. 99% de quem está aqui veio com esse motivo. Mas escute, até que ponto você tem parado para falar, eu vou parar de pensar em mim e vou ajudar alguém. Às vezes está do lado sentado o irmão, está do seu lado, que tem uma carência. Quantas vezes as pessoas têm necessidades aqui que você pode suprir, você pode ser um instrumento de Deus.
Escute, irmão, não tenha dúvida que a nossa celebração tem que constar a oferta. Fato é que a oferta não pode ficar à parte da nossa celebração. E fato é que quando nós celebramos na presença de Deus, com esse coração dadivoso, generoso, quando nós ofertamos na nossa celebração, isto agrada ao Senhor e a presença de Deus se intensifica no nosso meio. E se você entendeu esta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Levante a tua mão e diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem tem problema em ofertar? Você tem problema em ofertar, irmão? Não. Diga não. Não entendeu duas coisas importantes. Primeiro, é que Deus, quando ofertou em nosso favor, escute, ofertou o melhor. O que Ele deu para nós? Quem é o melhor dele? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que Ele deu? Deu o melhor. Tem seres no céu extraordinários. Serafins, querubins, isso aqui são o que a Bíblia menciona. Tem seres extraordinários. Mas o Senhor Deus, quando foi te dar, não deu qualquer coisa. Deu o que Ele tinha de melhor. Deu o seu Filho. Como que tem gente que tem problema em ofertar ainda? Não consigo entender. Se você recebeu o melhor, o que você tem que fazer? Dar o seu melhor. Agora, a segunda coisa relacionada a ofertar que eu quero mencionar aqui é que Deus, olha para mim, Deus não te pede nada para se subtrair. Mas Deus pede para te abençoar ainda mais. A sua palavra diz, honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Se separar o versículo aqui, dá a impressão que Deus está te tirando. Dá a impressão que Deus está subtraindo. Dá a impressão que você está perdendo alguma coisa. Mas na sequência diz assim, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu acho que foi João Paulo que mencionou aqui na última oferta, ele falou assim, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você ofertar, escute, você não vai ganhar de Deus, porque Ele vai te dar mais daquilo que você pode ofertar. Se você ajudar uma pessoa, escute, você não vai ficar no negativo. Aleluia, não vai haver prejuízo, ainda que pareça às vezes o prejuízo. Mas se você ajudar alguém, escute, Deus vai te abençoar. Aleluia, porque a semente que você lança vai frutificar. E por isso que esta igreja é abençoada por Deus, porque esta igreja é uma igreja generosa, coração aberto. E eu quero que você saiba, Deus nos tem abençoado financeiramente e vai nos abençoar ainda muito mais, porque na nossa celebração consta a oferta, e se é verdade, aplauda forte o nome dele. Quem está entendendo a palavra, levanta a mão direita, diga eu estou. Quem está acordado, não está dormindo, levanta a mão e diga eu estou. Estamos falando de uma celebração na presença daquele que merece a glória pelas nossas conquistas. Usando Davi como referência, quero falar algo sério para você. Nessa celebração aprendemos que há um perigo em ser um mero espectador. Repita isso comigo, diga um grande perigo em ser um mero espectador. Meus amados e meus queridos irmãos, essa experiência de Davi mostra o quão perigoso é ser um espectador. E óbvio que agora nós estamos falando de sua esposa. Que vemos aqui, aquela que deveria estar ao lado do marido. Aquela que deveria estar ao lado do marido. Irmã, olha para mim. Aquela que deveria... Você é casada? As casadas aqui. Você tem que estar onde, irmão? Do lado de quem, irmã? De quem? Vamos de novo, as irmãs. Casadas, as irmãs que lavando a mão. Você tem que estar onde, irmão? Não, irmão, diga do lado do meu marido.
Agora fala de novo que o marido vai gravar isso e vai fazer você assinar a declaração. Escute, aquela que deveria estar ao lado do marido, vivendo de forma intensa aquele momento, decidiu ficar na janela. Versículo 16 faz uma declaração triste e diz: aconteceu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Preste atenção. Está entrando, escute, está entrando o povo, aquela festa. Pensa numa festa grande. Pensa em milhares de pessoas entrando, celebrando. Pensa naquilo que estava acontecendo, naquele ambiente extraordinário. Todo mundo entendendo, porque aí, veja, tem que entender o que é o lado espiritual. Senão não vai celebrar, senão não vai festejar. Significava que a presença de Deus estava sendo restituída no meio daquele povo. Aquilo que simbolizava a presença de Deus estava vindo para o seu lugar. O inimigo tinha tirado, agora estava vindo de volta. Então havia uma grande celebração. Quem morou no interior aqui, levanta a mão, diga: eu morei. Não, está com vergonha da sua cidade, irmão? Lembra da janela? Lembra da janela? Você abria? Eu me lembro um dia uma mulher de um pastor veio pregar aqui. E eles foram dormir lá em casa. E aí, quando de madrugada, tocou o alarme. E eu me acordei no alarme, saí correndo, assustado. Foi mais um susto que qualquer outra coisa. E ela falou: perdoa, pastor. Eu fui abrir a janela para entrar um ventinho. E o ventinho dela tocou o alarme. O sensor foi acionado e tocou o alarme. Escute, mas no Brasil, na cidade do interior, a gente tinha janela. Você abria ela, irmão? Abria a janela? Para entrar vento, abria? Eu vivia aberta aquela janela, não tinha ar-condicionado, você tinha que abrir, senão não tinha vento. E eu me lembro lá naquela grande capital que eu morei, naquela grande metrópole, na minha infância, nós morávamos na rua, a nossa criação foi onde meu pai trabalhava, numa fábrica de tijolos e de uma olaria. Então era o trânsito, a janela dava exatamente para a rua, onde passavam os trabalhadores, e a gente ficava na janela olhando e vendo as pessoas passar. E minha mãe, meu pai conversavam com as pessoas pela janela. Quem já conversou com gente pela janela, que levanta a mão. Você até é do interior, não queira negar isso, que eu sei de onde que você veio. Agora veja, entrou o cortejo, entrou a celebração, e lá estava Mical, debruçado na soleira da janela, que você não sabe mais o que é isso, na soleira da janela, assistindo. Onde que Mical tinha que estar? Tinha que estar lá, celebrando ao lado do marido, ao lado do povo de Deus. Mas ela escolheu estar na janela. Escute, e isso trouxe consequências terríveis na sua vida. Porque janela, ei, olha para mim, janela não é lugar daqueles que servem a Deus. Escute. Entenda que nós não estamos falando de uma celebração somente de um dia específico. Mas estamos falando de uma vida de celebração. E se não estamos falando de celebração de um dia específico, o entendimento que você tem que ter é que estamos falando de estarmos sempre celebrando a presença de Deus em nosso meio. Escute, estamos falando em sempre estarmos celebrando a presença de Deus em nosso meio. Estamos falando em estar sempre comemorando o que Deus faz no meio do seu povo. Vai dizendo amém, por favor, irmão. Senão eu paro de pregar. Vamos repetir. Estamos falando de estarmos sempre celebrando a presença de Deus em nosso meio. Estamos falando em estar sempre comemorando o que Deus faz no nosso meio. Estamos falando na alegria constante de conquista que Deus nos tem dado. Estamos falando em estar sempre se alegrando na sua presença. Escute, e há um grande perigo se você ficar na janela. Quem só assiste sem participar tem a tendência a se tornar um grande crítico. Quem só assiste sem participar tem a tendência de ver somente o defeito. Quem só assiste sem ser parte facilmente se torna uma pessoa frustrada e amargurada. Quem só assiste e não participa se priva da alegria, da comemoração pelas vitórias.
Irmão, escute isso, não fique na janela. Levanta a tua mão e diga: eu não vou ficar, pastor. E eu não sei para quem que eu prego. Quem sabe tem alguém aqui que está na janela. O que significa isso? Significa que você não está participando ativamente da obra de Deus. Quem não está ativo, está na janela. Mas nesta manhã há um chamado para que você saia da janela e venha ser parte daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E se você entender isso, irmão, você que está por aí só assistindo, você que se tornou um grande espectador daquilo que Deus está falando, porque eu quero que você saiba, Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui no nosso meio. Irmão, é coisa de doido, né? Não sei se é coisa de doido, mas escute, toda semana eu escuto um testemunho, toda semana alguém conta para mim alguma coisa boa que está acontecendo, toda semana, irmão, isso não é exagero. Eu quero que você saiba que eu não estou mentindo, não estou exagerando. Eu quero que você saiba que Deus está fazendo coisas extraordinárias. Tem vidas nesse lugar sendo transformadas, tem milagre acontecendo, tem resposta de Deus aqui nesse lugar, tem família sendo restaurada, tem gente sendo tocada por Deus. Escute, Deus está fazendo algo glorioso no nosso meio, e você não pode ficar assistindo, você tem que sair da janela, escute, ser parte desta bênção, desta glória, dessa celebração, porque eu quero que você saiba, oh aleluia, tudo que Deus tem feito não é nada dentro daquilo que Ele irá fazer, e você precisa ser parte daquilo que Deus está fazendo. Aleluia, grite aleluia, aleluia. Quem a parte fica livre da esterilidade. Quem a parte, escute, vai dar frutos aqui no nosso meio. Se você a parte, você vai produzir muito para o reino de Deus. E ao invés da frustração, da tristeza e do espírito de crítica, oh, você vai experimentar aquilo que nós estamos experimentando, a alegria, o prazer da presença de Deus. E eu quero que você entenda mais uma vez, o que está acontecendo vai se intensificar. Nós veremos nesta igreja o céu aberto e a glória de Deus se manifestando em nosso meio. Aleluia! Posso pedir para você gritar aleluia? Aleluia! Aleluia. Vou encerrar. Vou terminar. Vou concluir. Escute. Estamos celebrando 32 anos. Eu tenho 65 menos 32, quanto que dá aí? Hã? 33. 33 anos. Quase a metade do meu tempo de vida. 32. De novo, repetição. Durante esse tempo passamos por luta. Enfrentamos desafio. Nos deparamos com o levante do inimigo. Passou. Ih, irmão. De novo. É uma repetição válida. Quanta luta nós passamos aqui. Durante esses 32 anos. Dificuldades. Dias que nós pensamos que não ia dar mais. Mas vencemos. Vencemos. Eu dei um pequeno relato daquilo que foi a nossa vida no passado. Como é que nós passamos. Claro que eu não tenho tempo agora, não vou fazer isso. Até porque eu quero lá. Diga para os irmãos lá que a minha é mal passada, por favor. Mal passada, não gosto bem passado, mal passado. Eu brinco com os irmãos, dá 2 tombos nela na chapa. 2 tombos, né? 2 tombos só na chapa. E aí já está boa, não deixa esperar mais. Mas eu falei aqui ontem só um pouquinho, eu me lembro. E tem gente aqui que lembra disso, que está conosco desde o princípio. Estou vendo alguns irmãos que estão aqui desde o princípio. Mas vou contar uma coisa para vocês, até para interessante, que nós alugávamos um lugar aqui na igreja Trinity. Essa igreja está ali ainda na Federal, com a Hillsborough, do lado de dentro, aí naquela área residencial. Se passar ali, você vai ver. Acho que tem um Walgreens ali, se não me falha a memória. Atrás ali tem a igreja que nós... E nós reunimos no salão de festa deles. Salão de festa.
E é bom que o pessoal do louvor saiba disso, para saber o que era nosso louvor. E aí nós compartilhamos isso com 3 grupos. Alcoólatras Anônimos, os escoteiros, com 3 não, com 2 pelo menos, não me lembro do terceiro, e nós. Então, veja, quando a gente entrava, olhava como é que estava montado, e depois no final tinha que deixar exatamente do jeito que tinha montado. Lembra disso? Do jeito que tinha montado, lembra disso? Falar isso, você lembra? E aí a gente olhava e tinha que deixar daquele jeito. Só que, cadê o Augusto? Augusto, tinha que montar a bateria. E a mãe da baterista está aqui. E a gente tirava tudo e punha no armário. E depois montava todo o púlpito. E depois desmontava todo o púlpito. E depois tinha que olhar como é que era o posicionamento das cadeiras e tinha que pôr todas as cadeiras de volta do jeito que eles queriam. Não podia deixar nada fora do lugar. Você sabe como é que americano é metódico. E eu me lembro que eu tinha que sair no final do culto. Nós tínhamos 2 reuniões, quinta e domingo. E eu saí no culto e saí olhando tudo, para ver se estava do mesmo jeito. Porque se não tivesse no outro dia, um telefonema. A secretária ligava. Era uma luta, uma dificuldade. Eu me lembro de uma Copa do Mundo que nós colocamos uma televisão em cima, tinha 2 andares, colocamos uma televisão em cima e estava ensaiando louvor aqui, de vez em quando eu saía correndo e ia lá ver o resultado. Foi a Copa que o Brasil ganhou, acho, se não me falha a memória. Saía correndo lá para ver o resultado, ver todo mundo vendo a Copa e nós ensaiando. Luta, enfrentamos. Escute, preste atenção, você que é novo aqui, fomos para o sinaleiro catar a moedinha. Sabe para quê? Para reformar esse lugar, para construir aqui, moedinha. E eu estava lá, pedimos uma permissão e eu ficava lá, esperando os carros passar para pegar a moedinha, para a gente poder juntar dinheiro para essa construção. Luta, dificuldade, mas olha para mim, preste atenção, passamos, estamos aqui em vitória. Porque a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso porque Deus tem estado ao nosso lado e a presença dela é valorizada aqui nesta igreja. Por que nós estamos fazendo 32 anos? Por que nós passamos tudo o que passamos? Escute, porque Cristo tem sido o Senhor da nossa igreja. Aqui o Senhor é Jesus. Não importa quem se destaca nesse lugar, não importa a capacidade de pessoas nesse lugar, mas o dono desta igreja e o centro desta igreja sempre será Jesus. Por quê que nós estamos celebrando como Davi celebrou? Por quê? Por quê? Qual o segredo da longevidade? Porque o Espírito Santo, quando eu falo dele, meu coração se enche. O Espírito Santo tem sido o nosso guia e tem sido o nosso consolador. É Ele que nos direciona. Aleluia. Irmãos, quando nós vamos tomar uma decisão aqui, nós não fazemos de forma precipitada, mas nós oramos. E aí o Espírito Santo é que nos dá a direção. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou com 65 anos. Eu não sei quem é mais velho que eu aqui nessa igreja, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho expectativas ainda maiores, porque nós vamos continuar no propósito. E aí eu sei que o céu é o limite para aquilo que Deus pode fazer aqui no nosso meio. Sinto Deus neste lugar. E eu queria encerrar esta palavra dizendo o seguinte: eu não sei qual é a tua condição financeira, espiritual. Não sei. Você precisa ser parte daquilo que Deus está fazendo aqui. Você não pode ficar de fora. Ei, olhe para mim, não pode ficar de fora. Não pode. Você não pode ficar de fora. Tem que ser parte. Se você já é um crente em Jesus Cristo, escute, entenda isso. Deus te plantou neste lugar.
E você precisa ser parte daquilo que Deus está fazendo e vai fazer no nosso meio. Agora, de repente você ainda não se tornou um cristão. Você não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ei, olhe para mim. Você que está aí no ambiente da televisão, quem sabe você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que você está esperando? Para se entregar e se render logo a Jesus, para que você possa ser parte da nossa festa e da nossa celebração. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Levante a tua mão. Diga uma palavra de adoração a Ele. Oh, aleluia. Você pode celebrar aquilo que Ele tem feito no nosso meio, pode. Glória a Jesus. Eu quero desafiar pessoas aqui. Vou fazer 3 desafios. 3 desafios. Primeiro desafio. Você acha que você pode ir um pouquinho mais além na obra de Deus? Você acha que você pode dar um pouquinho mais para Ele? Aqui, nessa igreja? Trabalhar mais para Jesus? Você acha? Você acha que pode? Você acha que quem sabe está faltando? Quem sabe você não tem se entregado totalmente a Ele, a sua obra? Você sabe que pode mais, você tem capacidade, você tem habilidade, você tem alguma coisa que você pode pôr ao serviço do Senhor. De repente você não tem capacidade, nem grandes habilidades, escute, mas você está vivo, tem força física e pode fazer alguma coisa para Jesus. Quero orar por você. Agora pode ser que eu esteja pregando para alguém que fala, está na janela, ei, estou só assistindo. Você vem em volta dessa igreja, escute, não está fazendo nada para o reino. Até quando você vai continuar nessa situação? E o terceiro desafio é: você já entregou a sua vida para Cristo? Você já reconheceu Ele como Senhor e Salvador da tua vida? Dentro desses 3 desafios, se você quer nesta noite dar um passo, sai do seu lugar, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Mas saia correndo, não demora, tenha coragem, seja homem, mulher de verdade, não fique aí. Tome uma atitude, uma ação, faça isso agora com coragem. Vem aqui. Corra para esse lugar. Venha no altar, você que me vê aí no ambiente da televisão, venha para cá, saia daí, vem aqui. Não olhe quem está do seu lado, não tenha vergonha, não tenha timidez. Pode vir, tem tempo ainda. Levante a mão e cante.